7h10, então, vamos dar início à nossa aula. Boa noite, pessoal. Como estão? Como foi o recesso? Conseguiram descansar um pouquinho? Sim, tranquilo. Sim, ótimo. Bom, pessoal, a gente vai começar, então, a disciplina de eletricidade, tá? Ela é bem importante para o nosso curso. A gente aprende princípios fundamentais, né, da eletricidade. A gente aprende um pouquinho de circuitos elétricos, né? A gente aprende um pouquinho de eletromagnetismo, que é importante na nossa área, entender os fundamentos do eletromagnetismo, né? Como que os motores, eles funcionam, todos têm princípios elétricos, princípios eletromagnéticos, tá? Então, são coisas que a gente precisa entender, tá? Tem muita gente que trabalha nessa parte, sabe como funciona, não, mas não por que funciona daquele jeito, tá? E é esses princípios, esses fundamentos que a gente vai conversar bastante, e acredito que bastante coisa que vocês já vivenciam na prática vai começar a dar uma luz, assim, a gente conseguir fazer a conexão da nossa teoria com a prática, tá? Vão ser 10 aulas dessa disciplina, então. Nós começamos hoje e vamos até o dia 15, tá? E já antecipo para vocês. Essa disciplina tem uma parte toda teórica, tá? E tem a parte lá de circuito elétricos, que a gente vai calcular alguns circuitos, como calcular diferentes tipos de circuitos, tá? E essa parte envolve um pouco de cálculo. Deixa eu aceitar o Felipe só. Esses cálculos, eles não são muito complexos, mas eles são extensos, tá? Vou contar, então, com a atenção de vocês, porque é fácil da gente se perder no desenvolvimento, tá? Então, é legal que vocês me acompanhem nas próximas aulas. Hoje a gente só vai fazer uma introdução, alguns conceitos, tá? Mas as próximas aulas a gente vai fazer alguns cálculos e seria interessante que vocês anotassem, tá? Para vocês terem, primeiro, ter o desenvolvimento na hora das avaliações, e segundo, para ter esse material depois é mais fácil de vocês entenderem quando vocês calculam comigo, tá? Como é que a gente vai fazer a avaliação? Vão ser 2 avaliações. Vou dividir a matéria em 2, tá? Porque tem diferentes cálculos, então a gente vai fazer a primeira avaliação no final dessa semana, na sexta-feira, dia 8, tá? Então, dia 8 já vai ser a nossa primeira avaliação. Anotem aí. Dia 8 de janeiro, nossa primeira avaliação, e dia 15, a segunda avaliação. Como que vai funcionar, tá? Ela vai ser online, vocês vão fazer comigo aqui, eu vou abrir uma sala no horário de aula, como a gente fez as outras, tá? E eu vou estar aqui para auxiliar vocês. Vou passar o trabalho para vocês no dia. Vocês vão desenvolver da casa de vocês ali, só que eu vou estar com essa sala aberta para vocês ir tirando as dúvidas. Provavelmente vai ser algumas dúvidas em função dos cálculos e a gente vai fazendo mais ou menos todo mundo junto, tá? Cada um vai fazer na sua casa, mas a gente faz todo mundo junto, tá? É um tipo de assunto que é complicado eu mandar um trabalho para vocês, justamente em função dos cálculos, tá? Porque daqui a pouco uma dificuldade em algum ponto e aí é difícil desenvolver a partir dali. Então, é mais fácil a gente aproveitar o horário de aula, tá? E fica mais tranquilo. Quem não puder comparecer às avaliações, vocês têm que me avisar com antecedência, tá? Ou avisar o Rafael com a secretaria, como se fosse uma prova presencial, tá? Caso vocês não possam comparecer por trabalho, por saúde, por qualquer coisa, vocês têm que avisar, tá? Para mim lá ou para o Rafael, para ficar justificada a falta de vocês e fazer a segunda chamada, tá? Senão vai ficar com 0 na avaliação. Então, vocês têm que nos manter informados, tá? Quais são os outros assuntos? Isso. Durante a semana a gente vai conversando aí aos poucos como é que vai ser as avaliações, tá? Para introduzir, então, o assunto de eletricidade, a gente começa falando, tá? De eletrostática, eletrodinâmica e eletromagnetismo, tá? Que são os fundamentos da eletricidade. Uma coisa está conectada à outra.
tá? Hoje a gente vai falar sobre eletrostática e eletrodinâmica, tá? Quando a gente fala de eletrostática, a gente vê alguns pontos mais teóricos, assim, isso eu não vou cobrar vocês, mas é importante que vocês tenham essa convicção da onde que veio essas teorias, tá? Vai ter vários conceitos que a gente vai conversar e vai ficar mais claro, tá? Hoje a gente fala sobre eletrostática e eletrodinâmica. O que engloba, por exemplo, a eletrostática? Tensão, tá? Diferença de potencial. Tenho certeza que se eu pergunto a tensão de um equipamento para vocês vão ver no próprio equipamento, vocês vão ver no manual, vocês vão conseguir me dizer o valor. Mas o que é tensão propriamente dito? O que é diferença de potencial? O que isso significa? Tá? Isso é eletrostática, tá? E a gente fala também de corrente elétrica, tá? Tenho certeza que a maioria de vocês, se tiver o equipamento, se eu pedir para medir a corrente elétrica, vocês conseguem me dar os valores. Mas o que é corrente elétrica? O que é eletricidade? Por que ela toma alguns caminhos, tá? Isso é eletrodinâmica, tá? E amanhã a gente vai falar sobre eletromagnetismo, que aí a gente tem conceitos elétricos, tá? E magnéticos, mas que também são importantes, tá? Motores de indução elétrica mesmo funcionam pelo princípio do eletromagnetismo, tá? São conceitos elétricos e magnéticos que se uniram, tá? E foi possível, então, desenvolver um motor de indução. Vou espelhar minha tela para vocês aqui. Quanto ao material, é a mesma coisa, tá, gente? No final de cada aula, eu mando o material para vocês. No final da semana, eu uno tudo, mando para vocês também. Tem a apostila que o Rafael mandou hoje para vocês lá no grupo, tá? A gente vai falar sobre todos os assuntos daquela apostila, só que eu não vou usar a apostila, tá? Porque tem alguns pontos que eu não gosto muito de como foi comentado ali. Preparei o material separado, tá? Então, para se guiarem, é tranquilo ela, não tem necessidade nenhuma de imprimirem, tá? Para se guiarem na sequência dos assuntos, tá? Mas quanto ao material mesmo, seguindo pelo material que eu mando para vocês, tá? Eu acabo filtrando, eu escolho outras bibliografias que eu acho que são mais interessantes, mais completas, algumas mais modernas. Tem alguns assuntos que eu já acho que precisam ser comentados, fazem parte da ementa, mas são obsoletos, são antigos. Então, a gente fala bem pouquinho deles, tá? Tem alguns conceitos mais atuais que eu acho interessante a gente conversar mais, tá? Então, eu prefiro ter a liberdade ali de montar mais ou menos o meu material. Vou espelhar para vocês aqui. Aqui. Foi. Vou fechar aqui. Certo. Então tá, aqui eu só fiz uma organização de como vai ser a nossa disciplina, tá? Deixei meu contato ali. Normalmente vocês me mandam WhatsApp, não tem problema. Mas quem quer me mandar outra coisa, às vezes que só consegue mandar por e-mail, por trabalho, ou quer algum material que mande por e-mail, tá? Tá aí meu e-mail, podem me mandar também. As apresentações para vocês eu vou disponibilizar lá no grupo. A avaliação vai ser dividida, então, nesses dois trabalhos que nós conversamos. Vamos começar a falar de eletrostática. Então, o que é eletrostática, tá, gente? Eletrostática podemos dizer assim, que é o comportamento elétrico que algumas substâncias têm, tá? Como é que foi descoberta a eletrostática? Faz muito tempo e foi descoberta a partir do atrito, tá? Em algo bem simples, tá? Lá na Grécia Antiga, as pessoas perceberam que atritando alguns materiais específicos, como, por exemplo, alguns tipos de pedra, essa ambara aí era bem comum, tá? Hoje se usa em bijuteria, por exemplo. Era uma pedra muito comum e eles perceberam que atritando esse tipo de pedra a alguns tipos de material, como, por exemplo, couro verdadeiro de animais, que era algo comum, tá? Eles percebiam que essas pedras criavam a capacidade de atrair partículas leves, né? Coisas leves, como, por exemplo, algum tipo de pó, fio de cabelo, algumas coisas leves, né? Não era um poder magnético forte. Mas foi aí, então, que se observou as primeiras evidências da eletrostática. Aquele material, por si só,
não tinha esse comportamento de atrair nem repelir nada. Mas quando eu atritava ele a outro material, durante algum tempo, ele criava essa capacidade de atrair outros. Depois, parava, né? Ele atraía por um tempo, depois parava. Aí começou a ser estudado, então, esse fenômeno. Muito tempo depois foi definido, então, a eletricidade. O que é a eletricidade? Ela é definida como uma carga elétrica causada por um desbalanceamento dos elétrons na superfície de um material. Essa carga produz um campo elétrico que pode ser mantido e pode afetar outros objetos, tá? Com as nossas palavras, o que eles quiseram dizer com isso? Se descobriu, então, que todo corpo que tem uma carga elétrica, que está carregado, é porque ele está desbalanceado. Ou ele tem falta ou excesso de elétrons, tá? Quando ele tem um desbalanceamento, ele fica carregado, positivamente ou negativamente. Qualquer outro objeto, a maioria deles, que não tem essa propriedade de atrair ou repelir outros, são objetos que estão balanceados. Tem dentro de si o mesmo número de elétrons e os mesmos números de prótons, tá? A gente vai falar bastante de elétrons e prótons, mas sem entrar muito em química, mas tentar entender o fenômeno em si, tá? E a gente sabe também que esse desbalanceamento, ele acontece na superfície do material. Por exemplo, eu tenho uma caneta, tá? Ela tá balanceada, ela não tem o poder de atrair nem repelir ninguém, tá? Ela é neutra. Se eu eletrizar essa caneta, e são 3 os tipos de eletrização, tá? O mais simples e mais comum é o atrito. Um exemplo bem simples é a gente esfregar caneta, que é um plástico, um polímero, é fácil, no cabelo várias vezes e tu aproximar ele perto de partículas leves, um pedacinho de papel, tá? A gente vai falar de várias experiências simples aí, tá? Quem tem filhos pequenos e quiser fazer depois, vai ser bem legal. Repassem, aprendam e refaçam com as crianças depois. Se a gente atritar várias vezes no cabelo, uma caneta, um polímero, ele tem a capacidade de ceder elétrons para o meu corpo. Eu não vou sentir esses elétrons no meu corpo, não vai fazer diferença para mim, mas vai fazer diferença na superfície da caneta. Ela vai ficar desbalanceada, porque ela perdeu alguns elétrons. Então, ela vai atrair alguns objetos leves. Depois que esses objetos têm contato com ela, ele vai ganhando elétrons novamente e ela volta a ficar neutra, tá? O que eu faço com isso? Na prática, com uma caneta, nada. Mas com motores, né, que eu vou constantemente eletrizar, eu faço muita coisa. Outro conceito que a gente precisa entender é que a carga elétrica, ela é quantizada. O que é isso? Isso não serve para carga elétrica, isso serve para qualquer unidade, tá? O que é uma unidade quantizada? É quando ela tem uma unidade em função, tá, de um número exato. Por exemplo, pessoas. Pessoas são quantizadas, tá? Dentro de uma sala tem uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas. Eu não posso ter 1,6 pessoas, tá? Então, pessoas é uma coisa quantizada. Unidade monetária, reais, tá? Posso ter 1,42 reais, então não é quantizado, tá? O elétron, a carga elétrica de todo e qualquer objeto carregado, ela é quantizada, ou seja, eu tenho um objeto carregado, ele tem 10.000 elétrons, 11.000 elétrons, 12,5 elétrons, tá? Em valores inteiros de elétrons, tá? Mas como foi descoberto, então, a carga elementar, tá? Quantizada, ou seja, quanto vale um elétron? Hoje a gente sabe que um elétron vale 1,6, tá? Que é o valor que está no canto inferior direito aqui, ó. 1,6 vezes 10 na menos 19, porque, claro, é um valor bem pequenininho, né? Normalmente um corpo tem milhares de elétrons, então um elétron é um valor pequenininho.
1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. Isso é o valor de 1 elétron, tá? Natália pode ter 20 mil elétrons. Quem vem depois de mim? Rodrigo. Rodrigo tem 15 mil elétrons, tá? Depois, Felipe. Não existe a possibilidade do Felipe ter 18.000,8 elétrons, sempre inteiros, tá? Como que esse valor foi descoberto, tá? Por que eu gosto de trazer as experiências que foram descobertas para vocês? Primeiro, porque faz muito tempo que a gente viu isso aqui na escola, parte de química, né? Já dá aquele susto. Segundo, porque parece complexo, mas as descobertas foram muito simples e arcaicas, né? Isso tudo foi descoberto há muito tempo atrás, sem nenhuma tecnologia. Então, se eles, há mais ou menos no século XIX ainda, conseguiram não inventar, mas entender esse fenômeno sem nenhuma tecnologia, hoje a gente tem que, no mínimo, entender a descoberta deles, né? Com a tecnologia que a gente tem. Como que foi descoberto, então, quanto vale um elétron, tá? Foi a partir desse princípio, desse desenho que vocês estão vendo aí, tá? Nada mais era que uma caixa metálica fechadinha, tá? Que aqui no meio, ó, tinha um barramento, era dividida em dois essa caixa, e no meio da divisão tinha um orifício bem pequenininho, um buraquinho, tá? Temos um pulverizador, que é algo que vai injetar dentro da minha caixa, tá? Só que, se é um pulverizador, ele vai injetar em forma de gotículas, tá? Como se fosse um spray. Como é que eles descobriram isso, então? Robert, ele injetou, pulverizou um material metálico, tá? Dentro dessa primeira parte aqui da caixa. Foram lá várias partículas desse material metálico, tá? Como o buraquinho fica só no meio de todas essas partículas que ele ia injetando, apenas algumas, né, caíam nesse orifício, passavam por esse orifício e caíam, né? Passavam e caíam para o segundo compartimento ali, tá? Sim, ele mediu o tempo que cada partícula, a partir de um microscópio ali, quando a partícula entrava no orifício e caía, levava 3 segundos para aquela partícula passar no orifício e cair lá embaixo. Passar no orifício e cair lá embaixo, tá? Ele mediu várias partículas. Depois, ele ligou uma bateria, tá? Ligou uma bateria com o sinal negativo bem embaixo aqui do meu compartimento, tá? O sinalzinho ali, ó, no canto esquerdo, e o sinal positivo no meio do compartimento, tá? Qual é o sentido que as partículas tendem a criar quando eu tenho uma bateria presente? Elas vão do polo negativo para o polo positivo, tá? Então, quando ele liga a bateria, todas as partículas que estavam caídas aqui embaixo rapidamente sobem e se colam na superfície de cima, ali no teto, muito mais rápido do que quando cai, tá? Porque quando ele cai pela força-peso dele, né? Se eu largar um algodão da minha altura até o chão, ele leva 2 segundos para cair. Se eu largar uma pedra da minha altura até o chão, ela cai muito mais rápido, né? A força-peso dela é maior, tá? A gravidade sobre ela é mais intensa. Quando eu ligo a bateria, as partículas vão do sentido negativo para o positivo muito mais rápido, porque elas estão forçadas, né? Contra a gravidade. E aí eu tenho uma fórmula que diz que a força com que sobe é a mesma força com que desce. A força com que desce, tá? É a força da massa vezes a gravidade, que a gente conhece por força-peso, tá? Ele usou esta equação e descobriu que a carga de cada elétron, de cada partícula, vale 1,6 vezes 10 na menos 19, tá? Então, anotem este valor só, que a gente vai usar bastante. Quanto vale um elétron, né? Quanto é a carga elementar? O E, então, que é o símbolozinho do elétron, vale 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs.
ele igualou as equações em que ele disse que a força, né? Força é carga vezes o campo elétrico. O campo ali, elétrico, é a força da bateria. E ele descobriu a carga da partícula. Todo corpo é carregado por um número X de elétrons. E o elétron sempre vale o mesmo valor, que é este. 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs, tá? Anotaram essa constante? Sim. Depois da carga elementar, tá? Se desenvolveu a garrafa de Leyden. Por que a gente fala da garrafa de Leyden? Porque foi o primeiro capacitor. Hoje em dia a gente usa capacitores para tudo, tá? O que é um capacitor? É um dispositivo, né, capaz de armazenar energia elétrica, tá? É isso que é um capacitor. Como que foi desenvolvido um capacitor, então? Foi a partir, né, desse objeto aí que vocês estão vendo, tá? Nada mais era que um vidro, tá? Esse vidro, na parte de baixo, é envolvida por uma lâmina metálica nessa parte de baixo aqui, algum material qualquer metálico, tá? A tampa desse vidro é de madeira, tá? Não sei se vocês conseguem diferenciar, né, no celular, mas a tampinha do vidro é de madeira. Por quê? Porque é um material isolante, ele não quer que reaja com o resto do objeto. E ele tem aqui, ó, uma haste que passa no meio desse vidro, tá? E uma esfera na ponta dessa haste. Esses dois, sim, de um material metálico, tá? Não dá para enxergar aqui no final, mas essa haste não encosta no fundo do vidro, tá? Ela fica mais curtinha e o importante é que ela não encoste, tá? Como que foi feito, então, o primeiro capacitor? Eu tenho, então, um corpo metálico na parte superior, a minha haste, com a minha esfera, e na parte de baixo também, né? O meu vidro com o meu entorno metálico lá. A base, tá, do meu capacitor também é de madeira, essa partezinha aqui de baixo. Por quê? Se ele não for de madeira, né? O que vai acontecer com os elétrons? Vão migrar, seria como se fosse a base, seria quase como se fosse um aterramento. E eu quero é deixar meus elétrons isolados, tá? Como que ele fez, então? Ele desenvolveu esse dispositivo, ele eletrizou esse capacitor, o capacitor precisa armazenar carga elétrica. Mas da onde ele tirou carga elétrica em 1745? Ele simplesmente atritou essa esfera. Um dos tipos de processo de eletrização é por atrito, né? Ele atritou várias vezes esta esfera aqui e eletrizou essa esfera, tá? Desbalanceou essa parte metálica e deixou ela carregada eletricamente, tá? Como ela está carregada eletricamente, ela desbalanceou a parte metálica aqui de baixo, né? Os elétrons foram para baixo e os prótons foram para cima, tá? Ele separou, né, dentro de um mesmo corpo, mas num objeto neutro a gente tem prótons e elétrons. Eu aproximei o mesmo sinal, tá? Eles tendem a se dividir. Os sinais positivos vão para um lado, os sinais negativos vão para o outro, tá? Ele atritou essa haste aqui, na verdade, a esfera aqui em cima da haste, várias vezes, ela foi se carregando, se carregando, se carregando, tá? O único problema da época é que ele não tinha nenhum dispositivo para medir o quanto que ele carregou. Quanto tem de carga dentro desse capacitor que ele criou? Ele não sabe, ele é um experimento, tá? Também foi nesse dispositivo que se teve o primeiro choque elétrico, né? Para a gente ter um choque elétrico, a gente precisa ter uma diferença de potencial, né? Então, não se tinha nada que se pudesse armazenar energia elétrica. Então, como que eles iam descobrir? Ele criou o dispositivo, mas não sabia se funcionou. Ele atritou várias vezes essa esfera, né? E carregou eletricamente, né? Ficou carregado a minha esfera. Como tinha o vidro na volta, né? Qual é o intuito do vidro? Fazer com que os elétrons não se dispersem para o ar. Se eu não tivesse aquele vidro, ia acontecer que nem a caneta. A gente atrita,
ela fica carregada, mas muito rápido, né? Se a gente botar uns pedacinhos de papel, atritar ela, os papelzinhos de papel vão ser atraídos, mas ela descarrega, digamos assim, muito rápido, né? Então, o vidro tinha como intuito deixar aquele dispositivo carregado por mais tempo. Ele carregou, mas não sabia, né, se iria funcionar ou não. Aí ele criou, né, para descarregar. Como que a gente descarrega, né, um objeto carregado? Na prática, a gente faz um aterramento. Qual é o intuito do aterramento, né? É balancear novamente o meu corpo. Se ele está carregado negativamente, eu vou deixar que entre sinais positivos para ele ficar balanceado. Se ele está carregado positivamente, eu vou deixar que entre sinais negativos para ele ficar balanceado. Aí ele criou, né, essa outra partezinha aqui, que nada mais era que uma hastezinha de madeira, né, uma hastezinha de ferro com duas esferas. Só que a minha esfera com a minha haste está carregada com um sinal. A lâmina metálica aqui embaixo está carregada com outro sinal. E ele encostou com a mão essa partezinha aqui. O que vocês acham que aconteceu com ele? Na parte de cima eu tinha sinal positivo. Na parte de baixo, sinal negativo. E ele uniu as duas partes com o material metálico. Tomou o choque, primeiro choque. Tomou o primeiro choque elétrico, tá? Mas ele entendeu que funcionava, né? Foi se aperfeiçoando, então, os métodos, né, de armazenamento. Hoje a gente tem capacitores não mais de materiais de vidro, né? Porque são muito frágeis. Foi se melhorando a tecnologia, mas o intuito é o mesmo, né? Ter um capacitor, algo que tenha partes metálicas, que eu possa carregar parte com sinal positivo, parte com sinal negativo, vou ter uma diferença ali de sinais, e um corpo que isole, né, e mantenha aquele meu dispositivo carregado. Se ele tiver contato com ar, ele vai se dispersar e vai ficar balanceado e neutro, aí não tem mais serventia para mim, tá? Mas o intuito, o princípio de funcionamento ainda é o mesmo. Isso daqui é uma parte mais teórica, só para a gente ter alguns conceitos, tá? A maioria de vocês já deve saber isso aqui, mas relembrando um pouco, tá? Já foram inventados vários modelos atômicos. O que são modelos atômicos? Como que funciona um átomo, tá? Já se teve várias teorias. Desde 1911, essa é a teoria que a gente acredita até hoje. É a certa? É a certa até hoje. Pode ser que daqui a uns anos seja outra, tá? Antes se achava que a menor parte indivisível, né, era um átomo. Um átomo era uma coisa só. Hoje a gente sabe que um átomo não é uma coisa só. O que tem um átomo? Um átomo tem o núcleo, né? O que tem no núcleo? Nêutrons e prótons. E envolto desse núcleo, né, ficam orbitando elétrons. Isso é o que constitui um átomo. Nêutrons, prótons e elétrons. No núcleozinho, lá no meio, ficam os nêutrons e os prótons. E na volta do núcleo, fica os elétrons, tá? Por que a gente precisa saber disso? Por que a gente não deixa lá para o pessoal da química? Para entender por que quem migra de um corpo para o outro é os elétrons, tá? Antes dessa data, se achava que quem pulava de um corpo para o outro eram os prótons. Depois que desculpa, se entendeu esse modelo atômico, que a gente entendeu que quem migra de um corpo para o outro são os elétrons. Por quê? Olhem para o desenho. O nêutron e o próton estão bem grudados, né, um no outro, no meio do átomo. O elétron está na volta. Quando eu atrito um corpo no outro, qual parte é mais fácil de retirar de um corpo e passar para o outro? O elétron, porque ele está na volta e orbitando. É difícil de tirar uma partezinha lá do meio. Eu não vou conseguir tirar um nêutron de dentro de um corpo, que está lá no núcleozinho, tá? E passar para o outro.
tá? O elétron fica orbitando na volta. Por isso que a gente consegue carregar algo por atrito, porque a gente esfrega, e um corpo rouba os elétrons do outro, tá? Por isso que o atrito é uma das principais formas de eletrizar um corpo, tá? Porque a gente consegue facilmente roubar um elétron, digamos, né? Roubar ou ceder um elétron para outro corpo, tá? Daí também vem a nomenclatura. Isso é importante vocês saberem, tá? A ideia é a mesma, mas se tem uma nomenclatura usual, que é a seguinte. Quando eu tenho um corpo, tá? Neutro. E aí eu atritei ele roubou elétrons de outro corpo. Então, ele ficou com mais elétrons do que prótons, certo? Certo. Quando ele tem mais elétrons, o elétron é o negativo e o próton é o positivo. Quando ele tem mais elétrons do que prótons, ele está carregado negativamente. Quando eu atritei e ele perdeu os elétrons, o outro corpo que ganhou, ele perdeu elétrons, tá? Então, ele tem menos elétrons do que prótons. A gente diz que esse corpo está carregado positivamente, porque tem mais positivos do que negativos. Até aí tudo bem, tá? Outra nomenclatura que a gente diz é um corpo ou ele tem excesso de elétrons ou falta de elétrons. Aí vocês vão me dizer assim, professora. Ah, professora, mas falta de elétrons é a mesma coisa que excesso de prótons. Concordam comigo? Falta de elétrons, né, num corpo. Em um corpo, se ele falta elétrons, ele tem excesso de prótons, né? Posso dizer dos dois jeitos. Não, a gente nunca fala dos prótons, tá? Foi feito, então, que não se fala dos prótons, porque quem migra são os elétrons. Ou um corpo tem excesso de elétrons, mais elétrons do que prótons, ou um corpo tem falta de elétrons, tá? Então, não é usual a gente dizer que um corpo tem excesso de prótons, tá? Isso é só pela nomenclatura. Mas é importante desse modelo atômico a gente entender quem migra. Como que um corpo é carregado? Ele é carregado porque ou retiram elétrons dele ou cedem elétrons para ele. Se a gente tem um corpo e ele recebeu elétrons, ele vai estar carregado negativamente. Se a gente tem um corpo que perdeu elétrons para outro, ele vai ficar carregado positivamente, tá? Ficou claro isso, pessoal? Espera que a escola me chamou aqui. Ficou assim. Então tá. Pessoal, essa parte tem bastante teoria. O que não fica claro, vocês me perguntam, tá? Até então, eu sigo entendendo que tá ficando claro. Essa parte é só para explicar, tá? Mas essa parte é muito química. Como que acontece, então, essa migração dos elétrons é em função das camadas que cada átomo tem, mas isso não nos cabe. O que nos cabe é entender quem migra. O elétron, tá? Para entender por que posso ter corpos carregados positivamente ou corpos carregados negativamente. Entendido, então, que se um corpo tem ou falta ou excesso de elétrons, ele está carregado. A gente precisa entender o comportamento do campo elétrico, tá? Eu tenho um corpo lá neutro, paradinho, perfeito. Quando eu carrego esse corpo, tá? Se eu carrego ele ou negativamente ou positivamente, se ele está carregado com negativos ou positivos, não interessa. Mas todo corpo que for carregado, tá? Ele cria naturalmente, tá? Na hora, ele cria um campo elétrico em torno de si. Se é um corpo que está com falta de elétrons, ele cria um campo elétrico positivo. Se é um corpo que tem excesso de elétrons, ele cria um campo elétrico negativo, tá? Isso acontece de forma natural. E é esse campo elétrico que se cria a capacidade de atrair ou repelir, tá? Daí vem a frasezinha, então, que
a gente escuta bastante como dito popular, né? Corpos de sinais opostos se atraem e corpos de sinais iguais se repelem, tá? Então, se eu tenho um corpo carregado positivamente e um corpo carregado negativamente, eles vão se atrair, tá? Se eu tenho corpos com sinais iguais, ou seja, dois negativos, eles vão se repelir. Corpos carregados com os dois positivos vão se repelir, tá? Isso é importante porque a gente usa em motores. Do mesmo jeito que a gente pode comparar com o magnetismo, né? Quando a gente tem um ímã em forma de barra, às vezes a gente vai posicionar e a gente sente que ele se atrai, tá? Norte com sul, sul com norte. Se eu apontar norte com norte, eles vão se afastar, tá? É uma força natural que de fato acontece, tá? Ou se afastam ou se repelem. Quando a gente está falando de campo elétrico, tá? A gente até não vê muitos problemas, mas quando a gente está falando de campo magnético, isso acontece problemas reais, tá, gente? A gente vai ver amanhã em eletromagnetismo, né? É usado a força eletromagnética em alguns lugares que tem bobinas. O mau posicionamento das bobinas, em função do sentido da corrente, às vezes faz estourar, tá, o equipamento. Por que eles falam ou estoura ou explode? Na verdade, não estourou nem explodiu. Quando eles fazem a ligação ao contrário das bobinas, tá, elas criam forças eletromagnéticas e se repelem, tá? Literalmente implode de dentro para fora. Né? O equipamento está desligado, quando liga, passa a corrente, se cria uma força eletromagnética. As bobinas estão aqui, se cria força, elas se empurram e quebram o equipamento. Ou se contrai, né? E também acaba dando dano real. Com que força com que os campos magnéticos, os campos elétricos se atraem, tá? Existe um jeito de calcular o quanto de força real em newtons, né? Força em unidade de newtons, eles vão se atrair ou se repelir, tá? A partir desta equação. Essa equação diz o seguinte: força ou intensidade, né, de atração ou de repulsão, se dá por K. K é a constante de proporcionalidade do meio, tá? O que é constante de proporcionalidade do meio? É a constante que leva em consideração o meio. O que é o meio? Se eu estou fazendo algo aqui com os corpos, uma interação, meu meio é ar, tá? A constante do ar é 1. Mas se eu for fazer dentro da água, a constante de proporcionalidade do meio da água é outra, tá? Tem densidades diferentes, as coisas atuam com forças diferentes, tá? É mais difícil fazer força dentro da água, porque é mais denso do que no ar. Às vezes eu utilizo o óleo como meio, então a minha constante de proporcionalidade do meio é maior ainda, tá? Qual é a menor constante de proporcionalidade? O vácuo, porque aí eu não tenho nenhum tipo de atrito, tá? Então, K é a constante de proporcionalidade do meio em que aquelas forças estão atuando. K1 e K2 é a carga dos corpos. Eu tenho dois corpos que estão ou se atraindo ou se repelindo, né? K1 é a carga elétrica de um corpo e K2 é a carga elétrica de outro corpo, tá? E Dzinho é a distância desses corpos. Eles estão a 10 centímetros de distância, a 5 centímetros de distância. Anotem essa equação, por favor, então. A equação da intensidade de interação entre duas cargas, né, carregadas. Se essas cargas tiverem sinais iguais, elas vão se repelirem. Se elas tiverem sinais diferentes, elas vão se atrair. Então, força de intensidade é igual a K vezes Q1 vezes Q2 dividido por Dzinho ao quadrado.
Anotado, pessoal? Sim. Processos de eletrização, tá? Existem três maneiras de se eletrizar um corpo, tá? Não existe nenhuma outra, né, mais nova, essas três maneiras são antigas, tá? Mas não existe nenhum tipo no mundo de como se eletrizar um corpo sem ser por esses processos, tá? O mais comum e mais antigo que a gente sabe é o atrito, tá? A partir do atrito, a gente consegue eletrizar um corpo. Por quê? Eu vou atritar, literalmente, tá? Dois corpos neutros. Um vai ceder elétrons para o outro, tá? Quem vai ganhar elétrons, quem vai perder? A gente não sabe. A gente sabe que atritando dois corpos, tá? Um deles vai ficar carregado negativamente, o outro positivamente, tá? O segundo processo, tá? É o processo de contato, tá? Como que é feito o processo de contato? Por exemplo, capacitores são carregados, às vezes, por contato, tá? Eu tenho um corpo carregado, nesse meu exemplo aqui, carregado negativamente, poderia ser positivamente, tá? O importante é que ele esteja carregado. Um corpo carregado e o outro corpo neutro, tá? O corpo QA, o corpo A ali, ó, tá carregado negativamente, tem muitos elétrons em excesso. E o corpo B tá neutro. Eu vou literalmente encostar os dois corpos, tá? Como o corpo A tem muito elétron em excesso, ele vai ceder alguns elétrons para o corpo B, tá? E aí eu separo. Quando eu separo, os dois corpos vão ficar carregados com o mesmo sinal, né? Ficou o corpo A carregado, corpo B carregado, tá? Mas elétrons não se criam, não se multiplicam e não se perdem. Eles migram de um corpo para o outro, tá? Então, se o corpo A tinha 10 elétrons em excesso, na prática, quando a gente fala de elétrons, a gente está falando de milhões de elétrons, tá? Para carregar um corpo. Vamos falar em valores baixinhos só para a gente entender o fundamento do processo de eletrização. Se o corpo A tem 10 elétrons em excesso, ele vai carregar o corpo B, vai ceder alguns elétrons, tá? Aí ele não vai ficar mais com 10, ele vai ficar com 7. E vai doar 3 elétrons para o corpo B. Então, os dois corpos vão ficar carregados negativamente, né? O corpo A continua carregado, só que com uma carga menor. Antes ele tinha 10 em excesso. Ele cedeu 3 para o corpo B e ele ficou com 7, tá? Capacitores, às vezes, é assim, eu tenho um corpo carregado com muitos elétrons e vou carregando os meus capacitores aos poucos, tá? Mas os elétrons não se multiplicam, eles migram, carreguei os dois corpos, tá? Esse é um dos princípios. O terceiro princípio é pela indução, tá? Tem alguns motores elétricos que se carregam por indução. Como que é o processo de indução, tá? Ele é complicadinho, mas é importante que vocês entendam, porque tem vários princípios de indução na mecânica, tá? Indução é quando eu tenho a aproximação de corpos sem o contato. Não posso encostar. Se eu encostei um corpo no outro, eu carreguei por contato. Não é mais por indução, tá? Como que acontece a indução? Primeiro, a figura 1A aqui, ó. Eu tenho um corpo carregado, né? Nesse caso, negativamente, e um corpo neutro. Eu aproximo, não encosto, apenas aproximo um corpo com outro, tá? O que vai acontecer quando eu aproximo esses corpos? O meu corpo A está cheio de elétrons ali em excesso, está carregado negativamente, tudo bem. O meu corpo B está neutro, ou seja, tem o mesmo número de elétrons e nêutrons, tá? Mesmo número. Só que eles tendem a se separar. Ninguém vai se perder de um corpo para o outro, porque eles não aconteceu o contato. Ele vai apenas se separar, mas manter, ele não vai deixar de ser nêutron, porque ele está se separando, mas continua dentro do corpo, tá? Olhem a figura superior aqui do lado direito. Tenho no meu corpo B um corpo neutro. Eu tenho 5 prótons e 5 elétrons. Tá no mesmo número, tá balanceado, tá neutro.
Só que como eu aproximei um corpo negativo deste corpo neutro, o que vai acontecer? O negativo vai atrair o sinal positivo. Olhem aqui, todos os positivos vão tentar ficar próximo do corpo negativo, porque sinais opostos se atraem, enquanto os sinais negativos vão se afastar, vão ficar lá no outro canto. Deixou de ser neutro esse corpo aqui? Não. Se tá os mais para cá e os menos para cá, não interessa onde eles estão, desde que eles sejam a mesma quantidade. Então, continua neutro, mas estão previamente separados, tá? O terceiro passo da indução é fazer um aterramento, tá? Do lado negativo aqui, ó. Não vou fazer um aterramento no meio, vou fazer um aterramento aonde eu tenho agrupado os elétrons, tá? Vou fazer um aterramento. Quando eu tenho neste lado aqui, ó, excesso de elétrons e faço um aterramento, o que acontece com os elétrons? Eles tendem a migrar para a Terra, porque a Terra é um grande corpo, né, neutro. Tenho milhões de prótons e milhões de elétrons. Então, como eu tenho um excesso de elétrons aqui no canto, ó, tem muito elétron apertado. Então, a tendência dele é migrar esses elétrons para a Terra, que é um lugar muito grande com muito espaço, tá? Quando eu faço, então, o aterramento e esses elétrons migram para a Terra e depois tiro esse aterramento, o que vai acontecer com o balanceamento do corpo final? Aqui eu tinha 5 prótons e 5 elétrons. Quando eu fiz o aterramento, esses elétrons migraram para a Terra. Então, ficou a maioria só prótons. Então, o corpo ficou carregado positivamente. Entenderam esse processo, gente? A gente precisa ter claro que nem todo aterramento é para descarregar na Terra, tá? Tem muita gente que fala isso. Todo aterramento é para descarregar os elétrons na Terra. Não. O aterramento tem como intuito, tá? Balancear o corpo, tá? Se eu tenho um corpo carregado negativamente, ou seja, tem excesso de elétrons, quando eu faço o aterramento, imagina, eu tenho um corpo com muitos elétrons apertados. Eu faço um aterramento, esses elétrons vão migrar para a Terra, tem muito mais espaço para eles ficarem. E aí vai migrar elétron até o meu corpo balancear, ter o mesmo número de positivos, negativos, fica neutro, ok, tá? Então, migra para a Terra quando eu tenho um corpo carregado negativamente. Mas se eu tenho um corpo carregado positivamente, ou seja, tem vários positivos e pouquinhos elétrons, se já tem pouco elétron, os elétrons vão para a Terra? Não. O corpo vai pegar os elétrons da Terra, ou seja, vai subir elétrons da Terra para o corpo, porque eu tenho muitos positivos e poucos negativos, né? E a Terra é um corpo gigante com muitos elétrons e muitos prótons, então ele vai pegar alguns elétrons emprestados para se balancear, tá? Então depende do caso. Às vezes o aterramento serve para mandar elétrons para a Terra. Outras vezes, ele pega elétron da Terra para o corpo, tá? O intuito é sempre balancear, mas não é dispersar elétrons. Isso pode mudar o sentido, né, da corrente. Agora a gente vai falar do porquê. Essa é uma ilustração do processo por atrito, tá? O mais simplesinho, a gente passa no cabelo, ele é capaz de atrair, então, partículas pequenas. Vamos falar um pouquinho sobre elementos condutores, semicondutores e isolantes, tá? Condutores e isolantes são materiais que se comportam de maneira oposta, né? Ele se diz respeito à passagem de corrente elétrica, né? Os materiais condutores têm facilidade de passar corrente elétrica, enquanto os isolantes impedem a passagem de corrente elétrica, tá? E eu tenho semicondutores. Os semicondutores
tem essas duas capacidades. Ora faz um e ora faz outro. Aí vocês vão perguntar, mas qual é o intuito, então, do semicondutor? Ele não faz nenhuma coisa nem outra. Não, ele faz as duas coisas. Depende da situação. Por exemplo, temperatura faz influência. O valor da corrente faz influência. Tem um certo isolante, dependendo da tensão que eu passar ali, dependendo da corrente que ele passar, ele pode passar de um material isolante para condutor. Mesma coisa é a temperatura, é muito importante. Às vezes eu tenho um material isolante. Se eu aumentar muito a temperatura do ambiente, ele perde a capacidade de ser isolante e passa a ser condutor, tá? Então, o meio interfere na capacidade de um material, tá? E os semicondutores são muito utilizados, né, na parte de eletrônica, de pequenos circuitos, justamente porque podem se comportar como os dois, tá? Os mais comuns semicondutores na parte eletromecânica, tá? É o silício e o germânio. Essas daqui são algumas grandezas elétricas que a gente usa, tá? Isso daqui, não se preocupem em anotar, porque todas as equações eu vou montar um formulário para vocês terem, tá? Mas é importante vocês irem pegando já os prefixos, porque a gente usa muito, né? Quando a gente está falando de tensão, de valores altos, de uma rede de abastecimento, a gente não fala 1 milhão de volts, a gente fala em terra, né? Então, o que é terra? É um prefixo, que pode ser ou múltiplos ou submúltiplos. Os múltiplos são aqueles que aumentam, né? Um terra. Terra é a mesma coisa que 10 vezes na 12, né? Um número muito grande. E os submúltiplos são os números muito pequenininhos. Como, por exemplo, quando eu estou fazendo medições de coisas pequenas, micrometros, né? No lugar de falar 0,01 milímetro, eu posso falar 1 micrometro, né? São prefixos que ajudam, então, na nomenclatura de valores ou muito grandes ou muito pequenos, né? A gente usa muito quilo, mega, o giga a gente não usa tanto, mas quilo, mega e terra a gente usa bastante. E dos submúltiplos, mili, micro, nano, a gente usa bastante, e algumas áreas, o pico, né, que é um valor bem pequenininho, a gente usa também. Isso daqui eu vou passar para vocês em outro material separadinho para vocês terem. Entrando agora ainda em eletrostática, né? A gente vai falar em eletrodinâmica daqui a pouco, tá? Sobre a tensão. O que é tensão, tá? Esses são alguns conceitos que a gente vai comentar bastante, porque são assuntos que vocês sabem o que são. Se eu pergunto, o que é tensão elétrica? Né? Vocês já ouviram falar, vocês trabalham com isso. Mas definição, o que define tensão? O que é tensão, tá? Tensão é a diferença de potencial entre corpos, tá? Cargas elétricas imersas, né, em um campo elétrico ficam sujeitas a uma força e elas podem se movimentar, tá? Então, tensão elétrica é a diferença de potencial entre corpos, né? É um fluxo, é algo dinâmico. Quando eu tenho algo estático, eu não tenho tensão, tá? Algo parado. Só quando eu tenho algo dinâmico que eu tenho a diferença de potencial, tá? Potencial elétrico é o fator que indica a quantidade de energia por carga, o quanto eu tenho de energia, tá? Por exemplo, potencial elétrico eu meço sempre em 2 pontos. Um ponto eu tenho uma tensão, o outro ponto eu tenho outra tensão. É a diferença desses valores que me dá a tensão, né? Só um único valor, eu não tenho um potencial diferencial. Opa, deixa eu aceitar o David, espera aí. Não tá aqui na chamada. Tá? Em circuitos elétricos, a diferença de potencial é imposta, né, sempre por ou geradores ou baterias, tá? Essa aqui, ó, é a simbologia de uma bateria ou um gerador no circuito elétrico, tá? É bem comum, tem um tracinho maior e um tracinho menor.
O tracinho menor, tá? Quem está acostumado a ver desenho da parte elétrica, isso é bem comum. Quem não está, vamos nos habituar. O tracinho menor é sempre o polo negativo, tá? E o tracinho maior é sempre o polo positivo. Em alguns desenhos, vem o menos e o mais, tranquilo. Então, a gente sabe se guiar. Mas alguns tem um áudio comigo. Isso, deu. Alguns desenhos vêm o menos e o mais, é tranquilo. Outros não vêm, tá? Vem só a simbologia mesmo. Mas no traço menor sempre é potencial negativo e no traço maior sempre é positivo, tá? E a tensão vai ser sempre do sinal negativo para o sinal positivo, tá? O instrumento que mede tensão é o voltímetro e ele deve ser ligado em paralelo com o elemento que a gente quer medir, tá? Se eu ligar em série, eu não vou ter a medição. Preciso ligar em paralelo com o elemento que eu quero medir. A gente vai entrar no aspecto série e paralelo mais adiante. Esse aqui é só uma explicação. Por que a gente fala, então, que diferença de potencial é fluxo, né? Eu tenho, então, fluxo de tensão. Nesse caso aqui, de VA, né? Eu tenho uma maior vazão ali e VB é uma menor, eu tenho fluxo. Quando eu tenho o mesmo potencial, tá? Em dois corpos, ele não tem tensão, tá? Aonde que de forma prática a gente explica isso, tá? Às vezes, quando o pessoal está fazendo a manutenção da rede principalmente da subestação lá da CE, tá? Vocês nunca viram eles ligados. Primeiro que eles ficam ligados em uma roupa, que é toda metálica, e às vezes tem um cabo ligados a ele na própria rede, tá? Por que tem um cabo ligado com eles à rede? Não é que aquela roupa impeça a circulação de tensão, não. A roupa faz com que a tensão nele, envolto dele, porque não tem contato com a pessoa, seja a mesma que a da rede. Então, a tensão pode ser alta. Só que se ele tem a mesma tensão que a rede, né, eu não tenho diferença de potencial. Né? Ele não vai tomar um choque elétrico, por exemplo. O perigoso é ele não ter uma tensão baixa e a rede ter uma tensão alta, tá? Aquela roupa, na verdade, tem dois objetivos, né? Um é ser uma gaiola, né? Por ela vai circular a corrente elétrica e não pelo corpo, tá? E o outro é não permitir a diferença de potencial, tá? Todo mundo já viu o pessoal fazendo a manutenção com aquelas roupas, né? Inclusive o rosto tem toda uma tela. A gente não vê a parte do corpo, né? Porque a tela é interna, mas o rosto tem uma tela também. Todo o corpo tem que ser blindado, tá? É o que a gente chama de gaiola elétrica. A corrente circula pelo corpo. Aquela roupa não tem o objetivo de isolar a corrente. Não, muito pelo contrário. Ela tem o objetivo de conduzir a corrente. A corrente fica conduzindo na roupa e não interfere no meio da pessoa, tá? As luvas, sim, são isolantes, só que não é seguro em rede de alta tu ter só como protetor a luva. Dependendo, é o que a gente falou de semicondutores agora, isolantes e condutores. A luva, ela é isolante, só que dependendo da tensão, ela perde a capacidade de ser isolante. Todo material tem um limite de rigidez dielétrica, ou seja, um nível de tensão que ele aguenta. Quando eu passo esse valor, ele perde a capacidade de ser isolante e pode ser condutor. Então, usa-se sempre 2 ou 3 dispositivos, né? O isolante, se não der certo a roupa, sempre tem que ter vários meios para proteção. Entrando agora em eletrodinâmica, tá? Que é quando a gente fala de corrente elétrica, né? A conectar um fio, um terminal de um gerador, os elétrons, então, vão circular, né, do terminal negativo para o terminal positivo, tá? É assim que a corrente elétrica se comporta, sempre do polo negativo para o polo positivo, né? Devido à diferença de potencial de um sinal para o outro. Esse fluxo, tá, é chamado de corrente elétrica. Então, o que é corrente elétrica? Por isso que a gente falou tanto de elétrons, tá? Corrente elétrica
é o fluxo de elétrons. São vários elétrons que vão passar por um condutor, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, de baixo para cima, de baixo, né? Tem um sentido. E é esse sentido, tá, da corrente. Mas o que é a intensidade de corrente elétrica? O que me diz que uma corrente elétrica é 2 amperes e a outra é 100 amperes? É a quantidade de elétrons que tem. Se eu tenho poucos elétrons circulando no meu circuito, eu tenho uma corrente elétrica baixa, 1, 2 amperes. Se eu tenho muitos elétrons dentro do meu circuito, eu tenho uma corrente elétrica maior, né? 100, 200 amperes, tá? Então, corrente elétrica é o fluxo de elétrons que circulam dentro de um circuito, né? Por isso que quando eu corto um circuito, né, fica em aberto, eu cesso a corrente elétrica, porque para existir corrente elétrica, eu preciso ter um circuito fechado, que ela circule. A partir do momento que ela não consegue circular de forma contínua no circuito, ela cessa. Quando ela cessa, eu também não tenho diferença de potencial, tá? Então, uma coisa leva a outra. A unidade, né, de corrente elétrica, a gente vai trabalhar sempre com ampere. O que é a intensidade de corrente elétrica, tá? Corrente elétrica, então, I, que a gente sempre fala que é I, tá? Vai ser a quantidade de carga, delta é quantidade, tá? É a diferença de carga por tempo. Ou seja, o que é fluxo? Fluxo é sempre a quantidade de alguma coisa em um espaço de tempo, tá? Fluxo de tudo. Fluxo de corrente elétrica é o quanto de carga passa em um determinado tempo. A gente pode comparar com o fluxo de carro. Como é que a gente mede o fluxo de carro? A gente olha para um ponto, né, da via e vai ver quantos carros passam em um determinado tempo. Passou 100 carros em 1 minuto, passou 1000 carros em 1 minuto. Corrente elétrica, a mesma coisa. Passou 100 elétrons em 1 minuto. Passou 1000 elétrons em 1 minuto, a intensidade da corrente elétrica vai ser maior, né? O instrumento que mede corrente elétrica é o amperímetro, tá? E ele deve ser posicionado em série, tá? Sequencial ao elemento que eu quero medir, né? A tensão eu tenho que medir de forma paralela com o que eu quero medir. A corrente eu tenho que posicionar ele em série com o elemento que eu quero medir. Tipos de corrente elétrica, tá? A gente tem corrente elétrica contínua, é aquela que mantém o seu sentido constante, né? Por exemplo, as correntes estabelecidas por baterias, pilhas, são tudo correntes contínuas, tá? E a corrente alternada, é o tipo fornecida nas usinas hidrelétricas, né? As intensidades são muito maiores que as contínuas e é o que a gente usa em casa, tá? Só que a corrente elétrica alternada ela é um pouquinho mais complexa, né? Primeiro a gente estuda a contínua, que é um pouco mais simples da gente entender, e depois a alternada, tá? E também porque tem vários dispositivos que, antes da corrente alternada, se cria corrente contínua. Por exemplo, quem tem placa solar em casa, a energia, né, criada a partir do sol, a corrente que se gera a partir da energia solar é uma corrente contínua. Aí tem um dispositivo, alternador ali, que vai passar para a corrente alternada, porque em casa, nas nossas tomadas, a gente usa corrente alternada. Só que as placas solares não são capazes de gerar energia alternada, ela produz contínua. E um dispositivo alterna ela e a gente consegue usar na residência, tá? Mas primeiro a gente estuda a contínua e depois a gente passa a entender a alternada. Sobre o sentido, tá, da corrente. O sentido nos sólidos, né, é o movimento dos elétrons e acontece do polo negativo para o positivo, tá? Esse é o sentido real, tá? Nos sólidos acontece do polo negativo para o polo positivo, tá? O que é o sentido convencional? É o sentido da corrente que corresponde ao sentido do campo elétrico no interior do condutor, tá? Que vai do polo positivo para o polo negativo, tá? O sentido convencional é sempre usado para análise de corrente elétrica, tá? A gente vai ver agora os campos elétricos e magnéticos.
Entendido, então, que a gente tem corrente elétrica a partir do fluxo dos elétrons, essa corrente elétrica pode gerar vários efeitos, né? O efeito térmico, elétrico, solar, tá? Então, quando a gente tem um receptor, por exemplo, ele transforma a corrente elétrica em um efeito. E a gente pode ter o contrário. Usinas faz o contrário. A gente transforma um efeito, algum tipo de energia, em energia elétrica, né? A partir da energia elétrica, a gente pode ter o efeito térmico, né? Também conhecido como efeito Joule. Quando a gente está falando de aquecedores, chuveiros, esse tipo de coisa, efeito térmico é benéfico, é o que a gente quer. Mas só nesses exemplos. Normalmente, o efeito térmico, tá? Que a corrente elétrica gera na nossa área, na parte mecânica, é um problema. É o que a gente chama de efeito Joule, né? Todo equipamento mecânico, principalmente devido aos altos valores de corrente elétrica, eles tendem a aquecer, né? Geram calor. O que é esse calor? É a energia que eu estou perdendo. O que o motor elétrico faz? Ele pega corrente elétrica, energia elétrica, e transforma em energia mecânica. O ideal seria se ele pegasse corrente elétrica e transformasse todinha em energia mecânica. Na prática, a gente tem as perdas, né? A energia elétrica, uma parte se perde, se transforma em energia térmica, em calor, que é dissipada no equipamento, e o restante, né, se transforma em energia mecânica. Então, é inevitável eu ter o efeito Joule em equipamentos mecânicos, né? Quanto mais efeito Joule eu tenho em equipamento mecânico, menor é o rendimento de um equipamento. O que é o rendimento de um motor? Né? O quanto ele pega de energia elétrica e transforma no mecânico, que é o que ele foi produzido para fazer. Se ele perde um pouquinho, em efeito Joule, ele tem 95% de rendimento. Se ele perde muito, ou seja, ele aquece muito, rendimento dele cai para 90, para 85, tá? Isso é bem comum. Quanto maiores, mais robustos são os equipamentos, tá? Menores são os rendimentos. Não é que o equipamento seja ruim, a marca seja ruim, tá? Isso é uma tendência. Quanto mais robustos são os equipamentos, o rendimento deles tende a cair, tá? Dependendo do que o equipamento faz, o rendimento normal é 60%, 70%. Isso é ruim? Depende do que é equipamento. Outros, a gente trabalha com 90%, 95%, é um rendimento bom. Posso transformar em efeito químico, né? Transformar energia elétrica em reações químicas. O efeito magnético, né? O efeito magnético manifesta-se quando há aparecimento de um campo magnético. Motores de indução, eu vou usar a força eletromagnética. Posso transformar a energia elétrica em efeito luminoso, que a gente usa. Efeito fisiológico, né, na parte da saúde. Desfibrilador mesmo, eu vou transformar a energia elétrica em um efeito fisiológico. Aqui são alguns valores, tá, de corrente elétrica para a gente ter... começar a ter uma noção, né? Eu gosto de falar dos valores porque tem coisas que a gente tem noção numeral e tem coisas que a gente não tem. Por exemplo, se eu falar para vocês, caminhar 1 quilômetro é longe? Não, não é longe. Caminhar 10 quilômetros, já é longe. Por que quilômetro é uma coisa que a gente consegue ponderar fácil? Porque é uma unidade que a gente usa, né? Tempo. Tu vai levar 4 horas para chegar. Pode ser muito, pode ser pouco. É uma unidade que a gente está acostumado, a gente sabe ponderar, tá? Mas e ampere, uma corrente elétrica? Quem trabalha com isso tem noção desses valores, mas quem não trabalha, a gente precisa criar. Por exemplo, 2 amperes é muito ou é pouco? Depende, tá? 10 amperes é muito ou é pouco? Então, trouxe essa tabela para vocês terem uma comparação, tá? A nível fisiológico, o que a corrente elétrica pode fazer. De 0 a 0,5 miliamperes, tá? Normalmente não tem nenhum efeito na gente. Se a gente aumentar um pouquinho ali, de 2 a 10 miliamperes, tá? A gente já passa a sentir dor, contração muscular, descontrole muscular, tá?
de 50 a 200 miliamperes, tá? A gente já tem fibrilação ventricular, tá? Inconsciência, marcas visíveis, tá? E esses já são valores que são comuns em equipamentos. Para equipamentos não são altos, mas o perigo do contato humano é alto, tá? E acima de 200, aí assim, é muito perigoso, tá? Pode gerar queimadura, pode gerar consciência, marcas visíveis. Potencial elétrico, então, né? O que é a potência? Potência, gente, é trabalho, tá? É o quanto se realiza de trabalho. Que tipo de trabalho? Depende do que estou transformando. Um motor elétrico, tá? Tem uma potência. Ele vai transformar energia elétrica em energia mecânica. Uma lâmpada transforma energia elétrica em energia luminosa, tá? Tem também a sua potência. Potência é o quanto aquilo gera de trabalho. Pode ser um trabalho mecânico, pode ser um trabalho térmico, pode ser um trabalho luminoso, tá? Então, potência pode ser também tensão vezes corrente. Por favor, anotem aí P igual a U vezes I, tá? Isso a gente vai usar bastante. Potência de qualquer equipamento, tá? É a tensão dele vezes a corrente dele. Então, potência é igual a tensão vezes corrente. Anotado? A unidade de potência a gente sempre vai trabalhar com watt, tá? E para medir potência, a gente usa, então, o voltímetro. É um instrumento que vai medir simultaneamente corrente, tá? Essa é a bibliografia que, além da apostila, tá? Tem esse livro bem interessante de fundamentos de circuitos elétricos, para quem tem uma curiosidade um pouco a mais na parte de circuito, tá? São 2 livros que são referência e a bibliografia dele é bem interessante, tá? É uma linguagem fácil e são bem atualizados, tá? Pessoal, para a aula de hoje, vamos terminar aqui. A gente falou, então, de eletrodinâmica e eletrostática, tá? A gente viu alguns conceitos perdidos de tensão, corrente, potência, tá? E em eletromagnetismo, a gente vai falar da parte magnética, para que se crie, então, força eletromagnética, que é quando a gente une os conceitos de eletricidade e magnetismo, tá? E traz, então, a ideia dos motores de indução. E vamos fazer uns exercícios amanhã também. Dúvidas, pessoal? Por enquanto, não. Professora, rapidinho, só uma dúvida pequenininha, só para não incomodar muito, terminar a aula. Quando falou de giga e tera, é a mesma informação que eu tenho, como, por exemplo, eu tenho um HD externo, que ele tem capacidade de, até então, 1 tera. É a mesma coisa? Sim, é a mesma. Que, na verdade, é terra, não é tera? É terra. Terra, não é tera, 1 terabyte, Não, ele é 1 terabyte. Isso. É Ah, a entendi. mesma, tá? Isso não é. Isso vocês vão Tá bem. usar mais à frente no curso. Esses sufixos, tá? Aham. A gente vai usar muito na minha disciplina, mas isso são para todas as disciplinas, tá? Todas Sim. as áreas. A gente fala Tá de bem. micrometros, milímetros. Quando a gente está falando em medidas, a gente fala em metros. Quando a gente está falando em tensão, a gente fala muito terra, né? A rede de abastecimento trabalha com valores de terra. Imagina, então, eles falarem 10 milhões de valores. É mais fácil falar 10 terras, 12 terras, mas isso serve para todas as áreas, tá? Se a gente tivesse lá na parte de fundamento da mecânica, que vocês vão ver forças, tá? Esse equipamento pode aguentar 50 quilonewtons. Quilo é a mesma coisa que 1000. Então, em vez de dizer que o equipamento aguenta 50 mil newtons, ele aguenta 50 quilonewtons,
tá? Para todas as áreas. Essa tabelinha eu vou passar para vocês, porque a gente vai falando bastante, vocês vão se habituando, e a gente vai usar a calculadora, esses sufixos, para facilitar na calculadora científica, tá? Não sei, não falei isso no início da aula, mas científica de turma comigo, a gente vai usar a científica, tá? E é bom vocês terem sempre em mãos, porque, por exemplo, os comandos que a gente usa, os sufixos, tudo eu vou passando para vocês, e aí vocês vão fazendo comigo, tá? Quem não tem, adquira a sua, na outra turma eu já falei, tá? O pessoal me perguntou se precisa ser original. Não. A outra faz exatamente a mesma coisa, tá? E é 1/5 do valor. Faz exatamente a mesma coisa, mas é importante que vocês tenham ela, que a gente vai usar bastante. Certo? Então tá, pessoal. Vou liberar vocês hoje. Só deixa eu dar uma conferida se eu anotei o nome de todo mundo aqui. E amanhã a gente volta a se falar. Anotei 2 Rafael, Rodrigo, Luciano, Charles, Igor, Felipe, David. Não esqueci de ninguém, né? David. Anotei. David. Anotei. Então tá bom, então. Obrigado. Então tá, pessoal. Boa noite para vocês. Amanhã nos vemos novamente. Valeu. Boa noite. Boa noite. Amanhã. Valeu todo mundo aí. Boa noite. Boa noite a todos aí. Valeu. Produtos aqui são